Hoje eu tô aqui no escritório, num lugar diferente, como vocês podem ver, a decoração muda um pouco. Eu gosto de dizer que a decoração aqui do escritório é meio indecisa, porque cada hora tá de um jeito. E hoje, como vocês podem ver, tem um quadro de unicórnio aqui super lindo, todo colorido. Mas o vídeo de hoje não é pra falar de decoração, é pra falar sobre os livros de fevereiro, os livros que eu li e os livros que eu comprei. Então eu vou começar mostrando pra vocês o livro que foi o desafio do Meses versus Livros de fevereiro, que foi o Fahrenheit 451, que é esse livro aqui. Esse livro é uma distopia, ele foi escrito no ano de 1945-46, ali perto da Segunda Guerra Mundial, e ele retrata um futuro próximo, ele retrata mais ou menos a nossa época. Não tem exatamente qual é o ano que retrata esse livro, mas eu chutaria aí 2020, vai, pra não ficar tão próximo. E é um livro muito legal que, mesmo sendo uma distopia que a gente tá vivendo, né, uma distopia de um tempo que a gente conhece, tem muita coisa a ver, assim, muito do que o autor imaginou lá atrás realmente está acontecendo agora, mas claro que numa escala menor. Esse livro aqui, ele retrata a história do Montag, que ele é um bombeiro, só que lá nesse ano de 2020, os bombeiros eles não têm a função de apagar incêndios, eles têm a função de queimar livros. Nessa época, os livros são fora da lei, você não pode ler livros, você não pode possuir livros, porque toda a sociedade é corrompida, como eu posso dizer? A sociedade ela vive em função da televisão, então não é muito diferente do que a gente vive atualmente, né? Só que nessa época aqui, a televisão ela é interativa, então ela te cativa ainda mais. As pessoas ficam muito presas à televisão, as pessoas elas interagem com a televisão, chamam a televisão de família, sabe? Porque ficam o tempo todo ali conversando com a televisão, participando dos programas e é meio que uma lavagem cerebral aí que acontece e os livros são proibidos. Então o Montag, que é um bombeiro e tem essa função, ele não sabe que no passado os bombeiros não colocavam fogo nas coisas, eles apagavam o fogo. Então ele começa a descobrir isso aos poucos, porque ele conhece uma menina chamada Clarissa, e... Clarissa ou Clarice? Tô na dúvida agora se é Clarice ou Clarissa, mas enfim, ele conhece uma menina ali que não se enquadra naquela época. Ela não é dependente da televisão, ela não vive em função da televisão, ela conversa com outras pessoas, com a família dela, ela expõe os pensamentos, que é uma coisa assim que não acontece quando as pessoas elas assistem muito televisão, elas interagem muito com a televisão, elas ficam meio alienadas, então elas não conversam mais sobre política, sobre comportamento, e a Clarissa, ou Clarice, ela continua conversando com a família dela. Ela é como se fosse uma rebelde da época, e ele acaba conhecendo ela, assim, casualmente, e numa conversa mínima ela começa a cativar nele dúvidas, cativar incertezas, cativar uma curiosidade que ele tem pelos livros que ele não sabia que ele tinha. Ele começa então a se descobrir através dessa conversa, dessa amizade que ele tem com ela, e aí várias coisas vão acontecendo, rola ali um período meio tenso pra ele tem uma esposa que é muito dependente da televisão, é muito vulnerável em relação à televisão, e essa é a história, esse é o universo de Fahrenheit 451. É um livro que eu gostei muito de ler, foi indicação das leitoras pro livro de fevereiro, então muito obrigada, gente, porque eu amei. Apesar de ser uma distopia assim mais fácil da gente se incluir, é muito legal também, então fica a dica de um livro bem bacana. O segundo livro que eu li em fevereiro foi A Estrada da Noite, que foi um livro que eu comprei no Submarino, acho que por R$ 8,90. Eu comprei porque é um livro de terror. Eu amo livro de terror, gente. Amo. Só que eu tô muito decepcionada com os livros que eu tenho lido ultimamente, porque eles não estão me dando medo. Eu não sei se eu tô muito resistente a livros de terror, se eu tô muito destemida, ou se realmente os livros perderam um pouco o encanto pra mim, porque quando eu era adolescente eu lia livros de terror e eu ficava realmente com medo, e agora tô mais velha, já sei que muito daquelas coisas ali não vão acontecer, então eu acho que eu tô um pouco mais imune. Mas esse livro aqui é muito interessante. Ele conta a história de um roqueiro, ele tem 54 anos. Deixa eu só lembrar o nome dele. O nome dele é Judas Coyne, ou Judy, como ele é conhecido. E ele tem 54 anos, ele é um roqueiro de uma banda que fez sucesso ao mesmo tempo que a banda Black Sabbath fez sucesso. Então ele, teoricamente, dizia pros fãs que ele era satanista e tal, pra fazer sucesso. Ele realmente não era, mas pra fazer sucesso, pra embarcar no sucesso, ele falou, o empresário dele sugeriu que ele falasse que ele era satanista. E a partir desse comentário que ele fez, muitos fãs começaram a enviar
presentes estranhos pra ele. Então ele tem uma coleção assim muito bizarra, ele tem uma coleção de itens meio macabros, por exemplo aqui. Ele tem uma confissão de uma bruxa de 300 anos atrás, dizendo que ela realmente fez um pacto com o diabo, para que o diabo matasse crianças e animais. Ele tem um livro de receitas para canibais. Ele tem também um laço usado em enforcamento real. Ele tem uma fita de vídeo gravando um assassinato real. Então ele tem tudo isso na coleção dele, assim. Mas nada disso foi ele que comprou. Foram presentes de fãs que quiseram ali alimentar o acervo pessoal dele de coisas bizarras. E aí, como ele tem esse histórico todo, ele de repente vê um anúncio num site vendendo um fantasma. Tem uma moça vendendo um fantasma, que o fantasma tá assombrando a filha dela, tá assombrando ela, e ele compra. Ele é induzido ali pelo sócio dele, pelo agente dele a comprar, afinal ele tem uma fama, ele tem uma imagem a zelar, então ele compra o fantasma porque ele acha que vai ser bom pra imagem dele. Só que o que ele não sabe é que o fantasma realmente existe. E o fantasma, na verdade, tá querendo se vingar dele por uma coisa que aconteceu no passado. Nada disso foi por acaso. O fantasma arquitetou tudo isso para que fosse parar na vida do Judas e que ele pudesse se vingar por uma coisa que ele acha que o Judas é culpado. Então o livro é muito legal, assim, no fato de ser curioso, sabe? De ser um livro que você fica com vontade de ler, de saber o que vai acontecer. Não é um livro que vai te dar medo. Às vezes eu fiquei um pouquinho com medo, não vou negar, que eu fiquei um pouquinho impressionada, sabe? Com a história. Mas é um livro muito bacana, um livro muito legal de ler, assim, é uma história mesmo. E vocês vão se surpreender com o final, assim, porque não era uma coisa que eu esperava, não era uma coisa que eu tinha em mente, eu achei que o final fosse totalmente diferente, então me surpreendeu muito positivamente, mas eu não fiquei com medo. Eu fiquei em alguns momentos ali com o pé atrás um pouquinho, mas não me deu medo, então eu acho legal pra quem não gosta muito de livros de terror, mas que é um livro envolvente. Esse aqui é muito bacana, chama A Estrada da Noite. E o último livro que eu li em fevereiro foi esse aqui, Organize-se num Minuto, que é um livrinho como se fosse um livro de estudo para quem quer se organizar um pouco mais. Como uma das minhas metas de 2015 era me organizar mais, eu comprei esse livro aqui e eu achei muito legal. Como vocês podem ver, eu praticamente estudei o livro, olha só. Tem um monte de post-it aqui, eu acho que eu nunca usei tanto essas tagzinhas em um livro. Eu usei muitas tagzinhas aqui porque eu realmente peguei esse livro pra ler e peguei esse livro pra estudar mesmo, pra aprender um pouco mais, pra ser uma pessoa mais organizada. Esse livro me ajudou muito. É muito diferente, assim, você ler sites ou ler blogs sobre organização e você ter um livro, um material na sua mão. Eu leio muitos blogs de organização, de decoração, enfim, mas quando eu peguei esse livro, eu pude anotar, eu pude marcar texto, sabe? Eu peguei esse livro e sem dó, eu estudei o livro, eu escrevia no livro, eu peguei o marca-texto, eu marcava, então não é aquele livro que eu tive o maior cuidado de não estragar, mesmo porque eu andava com esse livro aqui na bolsa toda hora que eu tinha um momentozinho. Eu li uma parte, marcava aquela parte que mais me interessou pra eu ler depois ou pra eu estudar mesmo. Então foi um livro que eu levei como se fosse um livro de tarefas, assim mesmo. E esse livro é legal porque ele tem 500 dicas para pôr em ordem a sua vida. E são dicas, assim, que tem desde as dicas mais fáceis que você pode executar enquanto você está lendo, sabe? Tem momentos que a autora fala assim, larga tudo que você está fazendo e você tem 1 minuto para organizar alguma coisa. E ela te dá ali uma tarefinha que você consegue fazer em pouco tempo. Então o legal desse livro é que ele ensina que você não precisa ter um tempo muito grande, que você não precisa ter um tempo muito disponível, ou que você não precisa abrir mão das coisas que você faz pra se organizar. Você pode se organizar em pouco tempo, você pode se organizar fazendo uma coisinha de cada vez, e é isso que eu achei legal. Ele ensina você a organizar a casa, as coisas da família, as coisas pessoais, as contas, o trabalho, ensina você a organizar várias coisas, ele pega vários setores da sua vida, e isso que eu achei demais, assim. Achei muito bacana, é como se fosse o primeiro passo da organização. Eu quero ler outros livros de organização, então por favor, deixa aqui pra mim nos comentários indicações, porque eu gostei bastante. Aí eu comprei 2 livros no mês de fevereiro. O primeiro foi Invisível, do David Lefton e Andrea Kramer, acho que é assim que se fala. Tá até no plastiquinho ainda, porque eu nem tirei, tá novinho, ainda não li. E é um livro que dizem ser muito bacana, é do mesmo autor de Todo Dia e Will and Will, e é autora da série Nightshade, então eu acho que é bem bacana, porque são livros bem conhecidos de autores bem
renomados e conhecidos. Eu já li algumas resenhas, assim, dizendo que é muito incrível. Eu não quero me aprofundar muito, assim, na história antes de ler, então eu não li do que se trata o livro. Eu li mais as opiniões de quem leu. E as pessoas disseram que é um livro bem bacana, é um livro que você pode ler assim rapidinho, sabe? Em um dia você consegue ler, porque é um livro que te envolve, que faz você querer ler cada vez mais até acabar. Então depois que eu ler eu conto um pouquinho mais pra vocês, ou aqui em vídeo ou no blog lá em resenhas, mas por enquanto eu vou mostrar só a capa assim pra vocês. E o outro livro que eu comprei em fevereiro é esse aqui, Mais Vegetais, Menos Carne. É um livro da Publifolha com receitinhas pra você fazer comidinhas mais saudáveis, assim, pra alimentação mais saudável. Eu não sou vegetariana, eu já tentei ser vegetariana, eu fui vegetariana por 6 meses, mas eu sou muito viciada em carne, assim, eu acho que até meio... não é nem uma coisa muito fisiológica, é uma coisa, assim, mais de criação, mais de ser acostumada a comer carne, sabe? Eu fui vegetariana durante 6 meses, não tive problema nenhum, assim, só que eu morria de vontade de comer carne, então eu abandonei o meu lado vegetariano. Isso já faz anos, já faz uns 4, 5 anos que eu tentei ser vegetariana, mas eu sei que você comer muita carne não é tão saudável, porque a carne demora muito pra ser digerida, você fica ali com a carne dentro do seu estômago ali por uns 4, 5 dias, então não é muito saudável. É mais saudável você comer vegetais, frutas e legumes. Então eu comprei esse livro aqui pra fazer receitinhas que usem menos carne, que usem mais vegetais, e é legal porque tem outras opções pra você não ficar comendo aquela mesma coisa sempre, porque isso cansa. Quando você quer comer uma coisa saudável, mas você come todo dia a mesma coisa, vai ter uma hora que você vai estar louca querendo comer uma feijoada, por exemplo. Então eu comprei esse livro aqui pra ter opções mesmo. Eu como atualmente comida vegetariana, não é todos os dias, eu não sou vegetariana, eu como por opção mesmo, porque eu acho mais saudável, eu acho gostoso. Mas eu como ali uns 2, 3 dias da semana um peixe ou um franguinho ou carne. Então eu comprei esse livro aqui, mas por questão de saúde, de ter opções mais saudáveis, tá? Não é porque eu parei de comer carne nem nada assim. Mas é um livro muito legal, tem receitas bem bacanas e explica um pouco também sobre cada alimento, sabe? Sobre grãos, olha, ensina a fazer várias receitinhas fáceis. E além disso, ele tem uma parte aqui no comecinho que ele ensina você a fazer compra, sabe? Tipo assim, o que você precisa ter na despensa, o que você precisa comprar, o que você tem que ter sempre em mão pra comer mais saudável. Então é um livro bem bacana, olha. Aqui tem um índice e aqui diz o básico, né, que é o que você precisa ter. Aí ele fala um pouco sobre repolho, folhas verdes, fala sobre brotos e talos, folhas pra salada, fala sobre as cebolas. Então é um livro de estudo também pra você comer mais saudável, tá? Não é necessariamente só pra quem quer ser vegetariano ou pra quem já é vegetariano. É também pra quem tem interesse em comer coisinhas que façam melhor para a saúde. E o último livro que eu tenho para mostrar para vocês é o meu livro do mês de março, o meu livro do desafio Meses versus Livros, que é o Man Repeller, da Leandra Medini. Eu ganhei esse livro aqui de presente da Pri, do Passando Blush, e eu já li! Hoje estamos no dia 7, hoje é dia 7, e eu já li o livro. Foi muito rapidinho, eu li em um dia, assim, um pouco mais, acho que um dia e meio eu li, porque é um livro muito leve, é um livro engraçado, é um livro que não é difícil de ler, é um livro que flui bastante bem, assim, sabe? Cada capítulo é uma história, então você pode ler, parar um pouco, depois ler de novo, não tem uma continuação. Inclusive, alguns capítulos, eles acontecem antes, depois volta no tempo, depois acontece de novo no futuro, depois volta no tempo. Então, não é uma coisa que você precisa ler continuamente. Você pode ler ali um capítulo de cada vez, ou tipo, achei esse mais interessante, vou ler primeiro, pode ler. E cada capítulo tem uma peça de roupa, né? Porque a Leandra, ela é blogueira de moda e ela tem uma vida, assim, muito envolvida em moda, assim, desde pequenininha, mesmo sem ela saber. Toda a vida dela foi envolvida com moda, então todos os capítulos do livro tem a ver com isso. Tem uma peça de roupa ali que ela acha que foi responsável por aquilo que aconteceu com ela. Eu não vou falar muito agora porque eu quero falar pra vocês no Leitura de Março, mas eu gostei bastante, tá? Desse meu livro aqui de março. Espero que vocês estejam acompanhando também o desafio. Me contem aqui embaixo quais são os livros que vocês escolheram pra ler em março, quais foram os livros que vocês leram em fevereiro. E se você gostou desse vídeo, clica no gostei aqui, clica no joinha pra ajudar na divulgação. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, é só clicar em inscrever-se aqui embaixo, assim você recebe todos os meus vídeos direto no seu YouTube. Um beijão e até o próximo!